Olá, nós vamos agora conhecer a introdução feita por Daisaku Ikeda. Na vez passada, no vídeo anterior, nós pudemos conhecer o prefácio desse livro, Espaço e Vida Eterna, o prefácio feito por Ronaldo Mourão, astrônomo brasileiro. E nesse daqui nós vamos então já para a parte da introdução, por Daisaku Ikeda. Vamos ver. Então, nós vimos aqui, né, o prefácio no vídeo anterior. Aqui, temos aqui a introdução. Introdução da Daisaku Ikeda. Encontrei-me com o Dr. Chandra Wickramasinghe pela primeira vez em agosto de 1988. Era uma tarde de fim de verão, em que o calor já estava mais agradável após um período de mormaço. Ele esteve em visita ao Japão e o nosso encontro ocorreu em Tóquio. Lembro-me de que trocamos muitas ideias e opiniões sobre a vida e o universo. Sua maneira de falar, franca e objetivamente, criou um ar de serenidade em nosso diálogo. O segundo encontro foi em Temple Court, no subúrbio de Londres, onde retomamos o diálogo. Mais tarde, no encontro que mantivemos em Kirigami, na província de Nagano, no Japão, acertamos os detalhes da publicação do livro contendo nosso diálogo. O relacionamento entre nós teve início a partir do pedido de uma editora inglesa, pelo qual ele prefaciou o livro de minha autoria intitulado Unlocking the Mysteries of Birth and Death, Buddhism in the Contemporary World, Descobrindo os Mistérios da Vida e da Morte, o Budismo no Mundo Contemporâneo. Pouco tempo depois, ele propôs um encontro que se realizou em 1988. O Dr. Wickramasinghe é um astrônomo que alcançou renome mundial pela pesquisa pioneira da teoria orgânica das partículas microscópicas que flutuam no cosmos e dos grãos de poeira interestelar. O motivo principal que o induziu a interessar-se pela astronomia foi um encontro com o Dr. Fred Hoyle, 1915 a 2001, quando deixou sua terra natal, Sri Lanka, e foi estudar como bolsista na Universidade Inglesa de Cambridge. O Dr. Hoyle foi um famoso astrônomo britânico, defensor da teoria do universo estacionário, que esclareceu o conceito de nucleossíntese estelar e escreveu muitas obras de ficção. E o jovem Chandra foi um dos poucos alunos privilegiados em ter Hoyle como professor orientador. O convívio entre os dois fez brotar no coração de Chandra o elo de mestre e discípulo, que se cristalizou no desenvolvimento de pesquisas em comum, como também o estimulou a desbravar seu próprio caminho de investigação no campo da astronomia. Embora Chandra tenha se especializado em astronomia e matemática, dedicou-se também ao estudo da literatura inglesa e da arte budista em Sri Lanka. Interessou-se pela forma haikai de poema japonês e publicou 2 livros de poesias em inglês, seguindo esse estilo. Nos encontros que mantivemos, ele demonstrou forte preocupação com o futuro da humanidade e do globo terrestre, colocando sempre em evidência a questão: o que devemos fazer agora? Pude perceber que, ao mesmo tempo em que ele observava os fenômenos com os olhos de cientista, perseverava-se na busca da verdade além dos limites da ciência. No primeiro encontro, ele sugeriu que o nosso diálogo tivesse continuidade. Aceitei a sugestão com grande prazer. Por ter estudado o budismo e por conhecer a impressionante visão sobre a vida e o universo exposta por Sakyamuni e Nichiren, e sendo um ativista pela paz e felicidade da humanidade, o diálogo com o renomado astrônomo poderia servir para desvendar pontos em comum entre a ciência e o budismo, como também para visualizar caminhos que conduzem o mundo para a paz perene. Foi com essa disposição que me empenhei no diálogo. Na ocasião do nosso encontro em Temple Court, no dia 28 de junho de 1991,
Tive a satisfação de receber a visita do Dr. Fred Hoyle, que veio especialmente para cumprimentar-me. Lembro-me de que o nosso diálogo foi muito significativo. Por esse relacionamento, o Dr. Hoyle nos prestigiou, prefaciando a presente publicação, pelo qual sou muito grato. Esse livro não apresenta conclusões para os problemas que afligem a sociedade contemporânea. É apenas uma tentativa na busca de soluções. Terá uma grande satisfação se essa obra servir para os leitores conhecerem a sabedoria budista, como também os pontos de vista da ciência e do budismo sobre diversas questões abordadas ao longo do diálogo. Aqui nós temos também a introdução na edição em inglês por Sir Fred Hoyle. Vários desafios complexos confrontam a humanidade à medida que nos aproximamos do alvorecer do novo século. Esta obra explora alguns desses problemas na forma de diálogo, que abrange desde os campos da arte, da ciência e da sociologia até a religião. Os participantes desse diálogo são dois notáveis estudiosos que analisam os temas abordados com base em profundas reflexões, porém, com frequência, sob pontos de vista claramente distintos. A convergência de opiniões ocorre por meio da lógica e do argumento, e também pela herança cultural budista que os dois estudiosos possuem em comum. É evidente que o século XX foi totalmente dominado pela ciência. Várias disciplinas científicas deram enormes passos, particularmente na primeira metade desse século. A ciência e a tecnologia realmente revolucionaram nossa vida, além do que poderíamos ter imaginado num tempo tão recente quanto 50 anos atrás. E, atualmente, o ritmo das descobertas mantém-se acelerado, com um número estrondoso de detalhes sobre fatos extremamente intrigantes que preenchem as páginas das revistas científicas. No entanto, o que se pode notar é que a caça aos fatos científicos está parecendo mais com o hábito de colecionar selos, com uma relutância cada vez maior por parte dos cientistas de refletir sobre as descobertas, e com uma aversão cada vez mais forte a reavaliar e a repensar velhos conceitos. No início do século XX, a ciência e a filosofia eram inextricavelmente inseparáveis. De fato, nas universidades britânicas mais tradicionais, a ciência era conhecida como filosofia natural. Hoje, já no final desse século, a ciência e a filosofia parecem ter tomado rumos diferentes, infelizmente, em grande detrimento de ambas. Para recuperarmos a vitalidade da ciência, será necessário mudar nossa atitude. Enquanto a ciência e a tecnologia dos séculos XIX e XX permaneceram profundamente enraizadas na cultura europeia, agora começamos a testemunhar a crescente influência das culturas orientais, particularmente a japonesa, no cenário científico e industrial. Conforme este diálogo ilustra, as filosofias mais antigas da Ásia devem exercer importante papel na cultura científica que despontará no século XXI. Dentre os diversos sistemas filosóficos e religiosos que se desenvolveram nos últimos milhares de anos, sem dúvida, o cristianismo foi o que exerceu maior influência na ciência. Essa influência pode ser atribuída não ao fundador do cristianismo, mas aos complementos filosóficos posteriores estabelecidos no ano 500 depois de Cristo, que formaram a base para a afirmação de que nada do que aconteceu aqui na Terra pode ter tido qualquer relação com os eventos que ocorreram no universo, além desse planeta, exceto, é claro, as funções benéficas e os efeitos do aquecimento do Sol. É verdade que, nos tempos medievais, se supunha que o universo era fixo e o céu imutável, e que qualquer sugestão contrária seria recebida com terríveis punições. É realmente incrível o fato de ninguém na Europa ter ousado registrar a supernova que apareceu no ano de 1054 depois de Cristo. Segundo os chineses, ela deve ter brilhado mais forte do que o planeta Vênus,
e ininterruptamente durante várias semanas. De maneira semelhante, o Sol era considerado tão perfeito que qualquer menção a manchas solares era terminantemente repudiada, mesmo com grandes manchas solares imediatamente visíveis em condições apropriadas. As chamadas manchas solares visíveis aos olhos nus devem ter sido evidentes durante séculos para centenas de milhares de pessoas, mas mesmo assim não existe um único registro desses eventos. Pode parecer meio estranho que esse sistema de crença regressivo tenha sido um incentivo ao progresso da ciência, mas foi. Muitos problemas na ciência podem ser examinados e solucionados sem influência das forças do universo. Esses problemas de caixa fechada tendem a ser os mais simples. Então, parecia muito natural concentrar toda a atenção neles. No entanto, o resultado foi que, enquanto as questões mais simples eram solucionadas, os dilemas mais complexos, em que ocorrem influências externas, eram excluídos pelo raciocínio cultural e religioso. Então, por pressão da crença religiosa, a ciência acabou se vendo obrigada a concentrar a atenção exatamente nessas questões em que o desafio à compreensão era mínimo. Em consequência disso, de fato, houve um progresso inicial satisfatório. Era assim que se alcançava o sucesso, embora se possa argumentar que, do ponto de vista intelectual, era sem merecimento. É esse tipo de sucesso que, na presente obra, se menciona como as realizações da ciência reducionista. No entanto, a desvantagem que se pode perceber claramente é que, se persistir essa atitude mental que produziu o sucesso inicial, ela acabará nos conduzindo ao fracasso no futuro. Se essa antiga linha de pensamento continuar igual no futuro, todas as questões que necessitam da conscientização de que a Terra está ligada ao universo permanecerão insolúveis. É exatamente essa situação em que nos encontramos nos dias atuais, com os problemas de caixa fechada, basicamente esgotados, e o processo educacional ainda recusando o pensamento de caixa aberta. Essa é a única explicação plausível para a óbvia lentidão no ritmo das descobertas fundamentais da ciência nos últimos anos. Exatamente em uma época na qual o ritmo das investigações empíricas se encontra acelerado, a ciência fundamental perdeu sua energia, pois não existem mais problemas de caixa fechada para ser solucionados. O ritmo fumegante, sugou todos eles, permanecendo somente as questões de caixa aberta, e estas requerem uma linha de pensamento totalmente diferente. Um exemplo é a questão da origem da vida. As restrições culturais do passado impõem que esse enigma seja estudado somente em uma caixa terrestre fechada, desde que nessa caixa não haja soluções nem para a origem da vida, nem para a sua evolução. Pode-se concluir que a atual situação das ciências biológicas se encontra em um vazio intelectual. Apesar da disponibilidade de uma verdadeira montanha de detalhes empíricos, imagino que esteja acontecendo o mesmo com a cosmologia. É como se várias crianças estivessem tentando montar um quebra-cabeça complicado. Algumas peças se encaixam perfeitamente. Esses são sucessos reconhecidos da ciência. No entanto, outras peças têm formatos que aparentemente se encaixam nos espaços vazios, mas na verdade não se encaixam perfeitamente. A tendência das crianças, e também parece ser a dos cientistas modernos em biologia e cosmologia, e na realidade em física, é forçar o encaixe dessas peças, deixando inúmeras frestas. E isso nos mostra que as presentes tentativas de construir uma figura coerente não estão funcionando. Prever o futuro é uma tarefa evidentemente perigosa. Ainda assim, arrisco dizer que a ciência, no século XXI, será finalmente libertada do pensamento de caixa fechada.
A forte ligação que existe entre os acontecimentos da Terra e no amplo universo será plenamente reconhecida, e a minha expectativa é de que isso resulte em um horizonte sem fim para a ciência e também para a filosofia. Aqui nós temos o início do diálogo, começando aqui capítulo 1, Universo e os seres humanos, o universo e a ciência. Ikeda, começando com o nosso diálogo, terá como tema principal o universo, o palco de um grandioso drama repleto de sonhos, mistérios e aventuras. Sinto imensa satisfação por ter a oportunidade de conversar com o senhor, um especialista em astronomia. E Wickramasinghe diz: nosso diálogo será certamente oportuno, pois aborda as culturas, filosofias e ciências do Oriente e do Ocidente. Considero um privilégio poder dialogar sobre essas questões com o senhor. Vamos conhecer um pouquinho aqui do sumário também. Vamos ver aqui. Sumário. Nós temos aqui o prefácio de Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que eu li no vídeo passado. Introdução da Isao Ikeda, que li nesse vídeo. Introdução da edição em inglês do Sir Fred Hoyle, também li nesse vídeo. Capítulo 1. O universo e os seres humanos. O universo e a ciência, a teoria do Big Bang, a visão budista do universo, uma quinta dimensão no universo, a existência de seres extraterrestres, aliás, a existência de seres extraterrestres, um universo harmonioso e ritmado, a teoria da evolução. Capítulo 2. Ciência e religião. A busca por uma nova visão de mundo. Ciência moderna e cristianismo. A ciência moderna e a filosofia grega. A ciência em crise. As várias formas de ciência no Oriente e no Ocidente. A medicina chinesa e a indiana. Ciência e budismo, os frutos da tecnologia do século XX. Capítulo 3. A eternidade da vida. A vida após a morte e a unicidade de corpo e mente. Experiências de quase morte e a superação do medo da morte. Os conceitos de karma e de renascimento. A decisão de se revelar ou não o diagnóstico de câncer aos pacientes. Morte encefálica e transplante de órgãos. Estágio comatoso, morte com dignidade e suicídio. Inseminação artificial, fertilização in vitro, exame de feto e aborto. O futuro da engenharia genética. O pacifismo budista, o diálogo de acordo com a fala dos sábios, parte 1. O diálogo de acordo com a fala dos sábios, parte 2. A missão budista em prol da paz, a religião em benefício da humanidade, Ashoka e o Sri Lanka, paz interior, a santidade da vida, a visão budista de sociedade, Sakyamuni e o budismo Mahayana, o significado da reticência de Sakyamuni, o budismo e a arte. Capítulo 5, a criação de uma civilização global, a época presente no contexto da história da raça humana, armas nucleares, um mal absoluto, coexistência com o ecossistema da Terra, os desafios do tratamento da AIDS, os jovens e a situação educacional, a família, a sociedade contemporânea e o correto modo de vida, a era da democracia e dos direitos humanos, a missão da astronomia, desenvolver um senso de comunidade humana. E tem um pós-fácil de Chandra Wickramasinghe, na página 277, vamos ver esse pós-fácil. 277. Aqui está. Pós-fácil Chandra Wickramasinghe. Já se passaram 15 anos da conclusão de nosso diálogo. E talvez surja a pergunta de quais mudanças efetuaríamos se o diálogo ocorresse hoje, em 2010. A resposta a essa questão seria as duas palavras: muito poucas.
Diante da grande variedade de tópicos que abordamos, com certeza já houve mudanças, porém superficiais e não essenciais. Visto de uma perspectiva ampla, nosso diálogo é atemporal, assim como são os grandes diálogos da história. Os aspectos sociais e técnicos, inevitavelmente, se atualizam conforme o progresso da humanidade. Mas nossas questões fundamentais são as mesmas de 15 anos atrás e mesmo de 2.500 anos atrás, na época do grande Buda Sakyamuni. O mundo sempre está mudando, mas a essência humana não. Desde 1995, os povos do mundo todo vêm enfrentando inúmeros desastres naturais, tsunami, terremotos, epidemias, fome, só para listar alguns. Esses tipos de tragédias fazem parte da ordem natural cósmica. Por outro lado, há desastres que podem ser evitados, mas continuam ocorrendo. Obviamente, nos referimos às guerras e ao terrorismo. Talvez sejam todos sintomas de uma humanidade conturbada que continua buscando o significado de sua existência. Há uma tendência nos seres humanos de progredir na esfera científica e tecnológica, e ao mesmo tempo regredir moralmente na direção do barbarismo. Nossa esperança é de que isso se reverta a tempo. Possivelmente estejamos tateando no escuro na tentativa de encontrar uma nova ordem social que seja mais relevante para os séculos 21 e 22. De todas as conquistas tecnológicas das quais nos orgulhamos, o tremendo avanço na informática que levou à internet deve ser uma das mais significativas na história da humanidade. Para as futuras gerações, essa invenção provavelmente se igualará em importância à da imprensa no século XIV e à do rádio no século XIX. No futuro, todas as pessoas terão acesso instantâneo e gratuito à informação e ao conhecimento. O privilégio de poucos tornou-se o direito de todos. Na ciência espacial e na astronomia, alguns aspectos do conhecimento que adquirimos sobre o universo exterior podem ter mudado, mas não a sua essência. Os triunfos da primeira metade do século XX, a descoberta da expansão do universo e dos processos básicos que regem a evolução das estrelas, ainda superam todos os outros. A teoria do Big Bang sofreu certos ajustes após novas observações, como a formação cósmica em micro-ondas e as medidas das supernovas muito distantes. A maioria dos cosmólogos acredita que essas observações apontam o momento do Big Bang como tendo ocorrido há 13,7 bilhões de anos. Mas se esse único evento faz ou não parte de uma sequência de intermináveis outros eventos, ou se o universo que observamos é ou não um dentre uma infinidade de outros, são questões que ainda permanecem sob especulação. Provavelmente o fato mais inquietante no século atual seja o de que 96% do universo é formado por uma matéria escura e uma energia escura do qual não sabemos absolutamente nada. Apenas 4% da matéria do universo tem a forma de estrelas e de planetas observáveis. Quem sabe os nossos descendentes daqui a um século considerarão nosso atual conhecimento do universo algo muito superficial. Os planetas em nosso sistema solar continuam sendo explorados, mas até agora não houve nenhuma descoberta efetiva de vida em outros planetas distantes. Neste ano, a busca por planetas fora do sistema solar continua na marca dos 400. O conceito de vida cósmica está rapidamente ganhando credibilidade após a descoberta de bactérias a 41 quilômetros na estratosfera, presumivelmente originadas de cometas. O genoma humano foi completamente mapeado de forma que agora conhecemos nossa identidade molecular detalhada.
Com isso, estamos começando a desvendar o mistério de nossa antecedência cósmica. Mais da metade de nosso DNA é formada por consequências virais. E essa série pode conter informações que poderão ser decifradas para uma evolução futura. Talvez o advento de um super-humano. Um ponto consistente com as doutrinas do budismo é que nossa vida é ligada ao cosmos. E o espaço e a vida eterna são indissoluvelmente unidos. Então, com isso, conhecemos, né, o prefácio, as introduções, esse pós-fácil. Aqui tem aqui o verso da capa e o verso da contracapa. Tá aqui. Vamos só conhecer também. O verso da capa diz: o singalês Chandra Wickramasinghe é um astrônomo mundialmente famoso. Desenvolveu com o astrofísico britânico Sir Fred Hoyle a ideia de que a vida é um fenômeno cósmico, teoria que tem obtido crescente aceitação. Em 1992, Wickramasinghe foi homenageado pelo presidente do Sri Lanka com o título Vijay Jyoti. Desde então, abriu-se um caminho para vários outros prêmios internacionais. Atualmente, leciona matemática aplicada e astronomia na Universidade de Cardiff, País de Gales. É autor de diversos livros, como Destaque para Life on Mars, The Case for a Cosmic Heritage, Vida em Marte e Evidências de Herança Cósmica, 1997. E aqui no verso da contracapa diz: Daisaku Ikeda é líder do movimento budista internacional, enraizado na tradição ortodoxa do budismo Mahayana de Nichiren. É presidente da organização leiga budista Soka Gakkai Internacional, SGI, cujos associados se encontram em 192 países e territórios, e que é fundador do Instituto de Filosofia Oriental, www.iop.or.jp, e da Universidade Soka, www.soka.ac.jp, inaugurada em 1971. Dentre as publicações do líder da SGI está o diálogo com o pesquisador norueguês da paz Johan Galton, Choose Peace, Escolha a Paz, 1995. Então, aqui está o verso da capa e o verso da contracapa está aqui. Aqui eu acho que dá para escolher melhor. E na contracapa diz: Espaço e Vida Eterna é um diálogo entre Chandra Wickramasinghe, eminente astrônomo, e Daisaku Ikeda, destacado líder budista. A obra sonda alguns dos aspectos mais profundos da existência humana por meio da visão de mundo dos autores, cada qual revela comparações interessantes entre princípios básicos da astronomia e do budismo. Num primeiro momento, a filosofia budista parece desprovida das vantagens da metodologia científica na exploração do mundo físico. Porém, a forma como lida com a psicologia, incluindo o conceito de vários estados da consciência, surpreende pela contemporaneidade. As ideias do budismo sobre a cosmologia estão em sintonia com as atuais teorias científicas. Para o budismo, a fonte de todo conhecimento encontra-se numa consciência universal, que considera a interconexão dos diferentes atributos do universo. Neste milênio, a humanidade busca uma concepção de mundo distinta do reducionismo cartesiano, que regeu a conduta das pessoas durante todo o século passado e que agora se prova inadequado. As perspectivas pacifista, holística e ecológica inerentes no budismo parecem oferecer alternativa valiosa, e suas evidentes qualidades são expostas durante todo este diálogo. Adotar tais perspectivas pode ser o caminho para a sobrevivência das instituições sociais no próximo milênio. Então, aqui, só para que vocês possam, então, conhecer mais um pouco, e espero que em algum momento tenha a oportunidade de ler também esse livro,
Um grande abraço e até a próxima leitura, que eu já separei aqui. A próxima vai ser Direitos Humanos no século XXI, o diálogo entre Austrígésilo de Ataíde e Daisaku Ikeda. Austrígésilo de Ataíde, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, foi representante do Brasil na elaboração, né, dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês. Tchau, espero que tenham apreciado. Tchau, um grande abraço.